Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui no canal sobre como a gente pode lavar as mãos, né? O YouTube convidou vários YouTubers para fazer uma campanha sobre a lavagem das mãos, como a forma certa de lavar as mãos, e adivinha? Eu não fui escolhido, claro, mas eu vou fazer mesmo assim um vídeo que relaciona como lavar as mãos ah, com a programação, como que a gente pode correlacionar isso daí e aprender um pouco também de programação com essa ideia. Bom, aqui nesse documento aqui que a Anvisa publicou, né, que é o serviço da Anvisa de como higienizar as mãos, tem alguns passos, né, que devemos seguir. Então, fala desde quando abrir a torneira para evitar encostar na pia, e aí passa o sabão na mão e a forma que a gente deve lavar as mãos, né? E qual a relação disso com programação? A gente pode entender isso como um fluxo, né, de um programa, por exemplo. É um algoritmo, na verdade. A gente tem que definir qual é o fluxo que a gente deve seguir, né, e checar se ele está bem realizado, se ele já terminou uma etapa para pular para a próxima, né? E é exatamente assim que um programa funciona. Então eu posso começar aqui a fazer um desenho como se fosse um fluxograma, né? Então aqui, como que é o primeiro passo, né? A gente pode abrir, eu vou abrir esse daqui do ladinho aqui. Então o primeiro passo, abrir a torneira e molhar as mãos, né? Então, qual que é o início? Esse é a forma que a gente faz, desenha um fluxo, né? Um fluxograma. Então o início vai ser o primeiro passo, que vai ser abrir a torneira e molhar as mãos. Na verdade aqui tem duas ações, né? Então eu posso só abrir a torneira, tá? Abrir a torneira. Aí depois o segundo passo é molhar as mãos. E assim a gente vai criando o nosso fluxo do algoritmo de lavar as mãos, né? Molhar as mãos, evitar encostar na pia seria um cuidado interno da ação de molhar as mãos, né? Então não preciso exemplificar aqui no fluxo. Depois aplicar na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete líquido. Bom, aqui a gente pode fazer a primeira decisão, né? As mãos molhadas. Vamos fazer uma pergunta para o sistema, né? As mãos estão molhadas. Vamos, por exemplo, se as mãos estão molhadas, vamos levar esse cara para cá, isso. Então a primeira decisão, se não está molhada, o que acontece? A gente vai jogar de volta pro não aqui, tá? Vamos pegar aqui, opa, isso. Então a gente tem agora aqui um fluxo, né? Então a gente abre a torneira, molha as mãos, verifica se a mão não está molhada, então a gente vai continuar molhando a mão até decidir que ela está molhada, né? A partir do momento que a gente decide que ela está molhada, né? Que ela está molhada, então vamos dizer aqui sim, ela está molhada. Então a gente vai para o passo 2, certo? Que seria aqui o meu fluxo se as mãos estão molhadas sim, eu posso passar aqui para baixo, que faz mais sentido, né? Que é continuou o fluxo. Aplicar sabão. Na quantidade suficiente para cobrir toda a superfície das mãos. Então, isso está certo, né? Eu posso também verificar, tem sabão suficiente? Sim ou não? Então, mais um fluxo, tem sabão suficiente? Então, a gente vai aqui, linkar aqui, se não tem sabão suficiente, né? A gente vai devolver para cá, ok? Esse aqui eu vou colocar aqui desse lado e
Caso não tenha sabão suficiente, aplica mais sabão. Se tem sabão suficiente, então a gente pode fazer outra ação aqui e assim vai, até o final das ações. Vamos ver aqui agora o terceiro. Então aqui começa a ação mesmo, né? Então, bom, então aí agora o terceiro passo seria ensaboar as palmas das mãos, né? Ensaboar as palmas das mãos. Então esse passo aqui seria ensaboar as palmas das mãos, né? Aqui eu não preciso colocar um até que esteja tudo ensaboado, porque seria o processo de ensaboar a palma das mãos, seria um processo já completo, tá? Então vamos dizer assim que o ato de ensaboar as palmas das mãos seria todo esse processo aqui, esse fluxo, essa etapa aqui seria ensaboar toda a palma da mão, já está dentro dessa aplicação. Depois que ensaboar a palma das mãos, esfrega a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda. Na verdade seria ensaboar o dorso das mãos, né? Então, ensaboar o dorso das mãos. O dorso das mãos. Aqui a gente pode fazer uma decisão também, né? Passando, por exemplo, a ensaboar o dorso da mão esquerda e ensaboar o dorso da mão direita, né? Então, dessa forma a gente pode dizer que isso daqui se repita 2 vezes, né? Por exemplo, mas esse seria um fluxo aqui, porque você tem que primeiro ensaboar o dorso da mão esquerda e depois o da direita, ou vice-versa, né? E por isso eu preciso repetir essa etapa 2 vezes, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ensaboar o dorso da mão, tá? Então, eu vou definir aqui, eu vou fazer uma definição aqui de alguns parâmetros, né? Mão, vamos fazer uma brincadeira aqui, mão esquerda, tá? Então, a mão aqui é esquerda. Ensaboa o dorso da mão, tá? Aí aqui, tá? Vamos fazer um esquema. Seria só para a gente trabalhar um pouco da lógica, né? Esse fluxo, claro que não estaria perfeito, né? Porque precisaria até usar os termos mais corretos aqui, mas vai dar para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então vamos definir que a mão é esquerda, a mão atual é esquerda. E aí eu vou ensaboar o dorso da mão esquerda. Quando chegar aqui, eu vou verificar. Mão igual a esquerda. Aí sim, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Sim. E aí a gente vai voltar para cá. Só que antes de voltar para cá, a gente vai falar que... Vai definir que é mão direita, tá? Então, o que ele vai fazer? Ensaboar o dorso da mão. Nesse caso, mão seria, por exemplo, uma variável. Uma variável, vou colocar aqui entre chaves para dizer que é uma variável. O dorso da mão esquerda, né? Ou mão direita, caso seja a segunda vez. E aí, chegou aqui, mão esquerda, não. Então, se não for não, se for não, então passa para a próxima, ou seja, já foi a mão direita também. E aí a gente passa para a próxima etapa. Aqui nós vamos precisar do mesmo fluxo, né? Que a gente teve aqui em cima, tá? Então, eu vou copiar isso tudo aqui para duplicar, só para agilizar o processo. Ok, copiei tudo aqui. Vamos lá, descendo um pouquinho mais. A próxima etapa, definir de novo como mão esquerda, né? E aí não é ensaboar mais o dorso das mãos. Agora seria ensaboar entre os dedos. Ensaboar
entre os dedos. Mão, o que está na variável, por cima. Aí a mesma coisa, mão esquerda por cima, por exemplo. E aí a mão é igual à esquerda, sim, então muda para a mão direita, faz o mesmo fluxo, só que aí nesse caso seria ensaboar com a mão direita por cima. Se a mão é esquerda ou é direita, a gente vai passar por não de novo, né? E vamos para o passo 6. Esfregar o dorso dos dedos de uma das mãos, tal. Então agora ensaboar os dedos, o dorso dos dedos, tá? Mesma coisa, então a gente vai copiar aqui o fluxo todo aqui, esse bloco aqui vai repetir, tá? Nesse passo vai ser ensaboar o dorso dos dedos da mão esquerda por esquerda. Então, se não, volta a fazer a mesma coisa com a mão direita e aí troca. Tem o 7, que é ensaboar o polegar, os polegares. O polegar, na verdade, que é um por mão, né? Ensaboar o polegar da mão. Isso aqui. Então, faz o mesmo fluxo e aí vamos passar para o passo 8. O passo 8 é as unhas, né? Só ensaboar as unhas. Então, de novo, as unhas e pontas. Na verdade, as pontas dos dedos da mão esquerda, depois direita, né? E aí, no final, os punhos, tá? Depois, é óbvio, tem que enxaguar, né? E secar as mãos. Mas, vou só fazer até a parte do enxaguar as mãos, tá? É óbvio que você tem que secar as mãos se você quiser. Se não quiser, você não precisa secar a mão, não. Mesma coisa, preciso copiar. O punho. O punho da mão. E aí, se for a mão esquerda, faz de novo, ensaboar o punho da mão direita. E depois enxaguar as mãos, tá? Vamos fazer só o último passo aqui. Enxaguar as mãos. Ok. Então, aí a gente acaba o nosso fluxo aqui, tá? Que é o fluxo de lavar as mãos. Então, aqui é o fim, tá? O nosso fluxo ficou com todos esses passos, né? Desde lá do início. Então, a gente tem aqui o primeiro passo, que é abrir a torneira, né? A gente pode pintar a cor do fundo aqui só para saber o que está acontecendo. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma mão. Lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão. Lava uma. Lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Então, olha só, no meu, o fluxo ficou dessa forma para a gente lavar as mãos, né? Vamos passar de novo, vamos fazer aqui. Abre a torneira, molha as mãos, né? Se as mãos estão molhadas suficientemente, a gente passa para o próximo passo. Aí aplica o sabão, se tem sabão suficiente, a gente desce para esse passo aqui, né? Então tem sabão suficiente? Sim. Vamos começar a ensaboar a palma das mãos. E começando pela mão esquerda, né? Definido aqui, ensaboa o dorso da mão esquerda e aí faz aquele fluxo, troca para a direita. Se
não é mais a mão esquerda, ou seja, já estampou as duas, pula para o próximo passo. Define de novo como mão esquerda e aí faz de novo o mesmo fluxo. Então o fluxo é sempre a saída da setinha, né? Entrou por aqui, saiu a setinha. Mão esquerda? Não. Sim, aí volta para cá. Define como mão direita, volta para cá, vem de novo aqui. Mão esquerda? Não. Então passa para a próxima etapa. E assim ficou o nosso fluxo, né? Todas as etapas em formato de diagrama de fluxo, né? Esse é um diagrama muito usado, principalmente antigamente usava-se mais, né, para documentar o fluxo de uma aplicação, principalmente quando existiu o cargo de, ainda deve existir, mas em algumas empresas, em muitas empresas não existe mais o cargo de analista de sistemas ou analista funcional. Fazia-se muito desse tipo de fluxo para explicar para o programador como é que é o fluxo do dado dentro do programa, né? Hoje até usa-se isso, mas em nível arquitetural, para poder definir como é que o sistema integra com outros sistemas e algumas vezes a gente trabalha com esse tipo de documento. E claro que essa rotina de lavar as mãos aqui é, na verdade, um fluxo de trabalho que a gente pode exemplificar nesse formato de fluxo de dados, né? Um diagrama de fluxo. E se você está estudando coisas como o ML, documentação e processos de desenvolvimento e alguma coisa do tipo, com certeza você vai passar por esse fluxo, que é um dos primeiros fluxos que a gente tem em contato na programação. Então era isso para o vídeo de hoje. Queria dar uma relaxada aqui, vamos dizer assim, em cima desse tema, trazer um pouco para o mundo da programação, a parte de lavar as mãos, né? E é claro que foi uma brincadeira, mas se a gente pensar qualquer atitude que a gente tem, qualquer ato, qualquer coisa que a gente faz no dia a dia, dá para se extrair no formato de fluxo. E de quebra com isso, a gente exercita um pouco a nossa lógica, né? Aqui a gente está trabalhando aqui com a lógica, né? Se tem uma condição, então a gente faz alguma coisa, a gente aqui está trabalhando a lógica, né? Fazendo decisões, e é isso que o programa faz. Então, era isso para o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Lava uma